O histórico da nossa dívida é um histórico de escândalos. Essa dívida, ela começa, esse ciclo atual que nós estamos vivendo, ele começa lá na década de 70, com esses contratos para investimentos, mas a maior parte da dívida externa, lá na década de 70, era dívida externa do setor privado. Havia duas partes, a dívida pública e a privada. Certo. Todas essas dívidas seguiam mais ou menos a mesma taxa de juros internacional determinada por essas associações de bancos de Londres ou pelo Fed, mais um plus. Por exemplo, era Prime mais 4%, LIBOR mais 4%, e por aí afora. O que aconteceu? De repente, essas taxas, que eram taxas que estavam em torno de 4% a 6% ao ano, essas instituições que determinavam as taxas internacionais resolveram, em 1979, aumentar essas taxas. E elas chegaram, em 1980, a 20,5% ao ano. Então, imagina isso. Você contrata um empréstimo a 4%, 5% de juros ao ano, e, de repente, você está pagando 20,5%. Absurdo. Isso provocou uma crise. Diante dessa crise, nós tivemos aqui no Brasil, na Argentina, no Equador, na Colômbia, no Peru, em vários países, a intervenção do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que exigiu dos nossos países que toda aquela dívida da década de 70, tanto pública como privada, fosse transformada em dívida a cargo do Banco Central. Então, houve uma transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. Por isso é que a década de 80 é considerada aqui no Brasil a década perdida. E não é só aqui no Brasil, não. Em vários países. Nós assumimos o pagamento de obrigações que não eram obrigações públicas. E mais, obrigações infladas. Porque quando você coloca uma taxa de juro de 20% ao ano, você cria uma bola de neve. Depois dessa dívida inflada, o sacrifício imposto à nação, desde a intervenção do FMI em 83, está aí até hoje. É o ajuste fiscal, é a imposição a privatizações. Para que privatizar? Para pagar a dívida. Para que ajuste fiscal? Para cortar na saúde, na educação, na previdência, na segurança, para pagar a dívida. Só queria que você frisasse e explicasse de uma forma mais detalhada o quanto a dívida pública brasileira come do orçamento, porque é uma parcela gigantesca, né, que a gente deixa de investir, deixa de colocar em diversos setores e vai para o pagamento dos juros, né? Então, a gente não paga nenhuma parcela da dívida, como a gente faz um financiamento e vai pagando a parcela com juros, né? No caso da dívida pública, a gente paga só os juros, não é isso? A gente tem pago a gente tem pago religiosamente os juros, tá? Utilizando recursos do chamado superávit primário. No período de 95, quando aconteceu o Plano Real, até 2015, nós produzimos R$1 trilhão de superávit primário. 1 trilhão. Lá em 95, a dívida interna era muito pequena, era cerca de 80 bilhões de reais. Quanto que está agora? Agora ela tem mais de 5 trilhões. Você falou no início. Apesar de termos produzido todo esse superávit primário. Então, o que explica isso? Nós produzimos superávit primário durante 20 anos. 1 trilhão. E o que explica a explosão da dívida? Então, nós não estávamos gastando mais do que arrecadamos, correto? Sim. Porque quando existe o superávit, é porque nós estamos economizando. Nós não estamos gastando tudo que arrecadamos. Exato. Então, nós produzimos superávit, mesmo assim a dívida explodiu. Por quê? Por causa das taxas de juros abusivas praticadas no Brasil. Nós oferecemos taxas de juros que nenhum país, nenhuma economia dá conta de pagar. Tá?
e taxas de juros sem justificativa técnica, jurídica, econômica ou política. É uma benesse. Tá? Nós decidimos, nós não, os iluminados do Copom decidem pagar taxas de juros abusivos. Nós ficamos quase 2 anos com taxa de juro básica em 14,25%, quando o mundo inteiro estava praticando taxa de juro zero ou negativo. Lá no início do Plano Real, a taxa de juros estava perto de 50% ao ano. Uhum. Então, isso é impossível de ser administrado. A dívida cresceu em função das taxas de juros abusivas, em função de uma mega pedalada que acontece aqui no Brasil, que é a contabilização de juros como se fosse amortização. Uhum. Tá? Grande parte dos juros é contabilizada como se fosse amortização. E a dívida cresce principalmente por conta dos mecanismos financeiros que geram dívida e transferem dinheiro para o sistema financeiro. Como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, 1 trilhão e 200 praticamente da nossa dívida, é isso. A geração de prejuízos nas operações de swap cambial. Muita gente pode ter ouvido falar do swap cambial, os jornais publicaram centenas de bilhões de reais de prejuízo com swap cambial. É uma operação que o Banco Central faz com o sistema financeiro de tal forma que ele garante a variação da moeda, a variação do dólar. Se o dólar subir, o Banco Central te paga a diferença. Se o dólar cair, você fez um swap reverso, ele te paga a diferença. Se você fez achando que o dólar vai subir e o dólar cai, você pode fazer um swap de arrependimento. De tal maneira que o Banco Central sempre acaba perdendo. E para onde vai o prejuízo do swap? Centenas de bilhões de reais. E tudo isso é transformado em dívida pública. E quem são os principais beneficiados desse sistema de juros altíssimos, desse pagamento infinito de juros que o governo brasileiro faz? Olha só, esse é o outro absurdo do sistema da dívida no Brasil e uma das razões de exigirmos auditoria. Todo pagamento de juros no Brasil é sigiloso. Embora a nossa Constituição tenha lá o princípio da transparência, todo ato público tem que ter motivação e tem que ser transparente, tá? Não sabemos o que é divulgado, apenas os grupos econômicos. Então, os bancos detêm a metade, cerca de metade dos títulos. Fundos de investimento, que também estão dentro dos bancos, detêm cerca de 17%, fundos de pensão, outros 17%, investidores internacionais avulsos, que não são bancos, grandes investidores, detêm cerca de 8%, e aquele tesouro direto, que eles gostam de dizer, se mexer na dívida, o povão que veste ali no tesouro direto, aquilo ali não dá nem 1%. É bem pequeno, então. É ínfimo. Então, assim, quem lucra mesmo são os bancos. Inclusive, o Jornal do Brasil, que voltou a circular impresso agora, publicou no domingo uma matéria do Santander. O próprio Santander falando que aqui no Brasil ele lucra 1.800% mais do que ele lucra na Espanha, por causa dos negócios com os títulos da dívida pública brasileira. Tá? Os próprios bancos dizem isso. Isso é irregular de alguma forma? Está na legislação, está na Constituição, que a gente precisa saber quem são esses credores? O que está errado aí e o que a gente pode cobrar? De que forma? Olha, a gente tem que cobrar transparência, porque, afinal de contas, quem é que está pagando essa dívida? Somos nós. Nós temos uma carga tributária no Brasil altíssima, se comparada com o retorno que a gente tem em termos de serviços públicos garantidos pelo governo. Como é que está a nossa saúde pública? Como é que está a nossa educação pública? Como é que está a segurança pública? A previdência ameaçada? A assistência ameaçada? Então, os investimentos em infraestrutura no Brasil estão
atrasadíssimos. Aqui em Brasília, na capital da República, acabou de cair um viaduto no eixão da principal via que corta a cidade. Por quê? Falta de manutenção. Por quê? Porque tem que fazer superávit primário, não pode investir, tem que cortar para pagar juros. Então, esse é o objetivo do ajuste fiscal na sua avaliação, que é cortar o máximo que a gente pode do resto do orçamento para que sobre mais dinheiro para que a gente mantenha esse pagamento dos juros. Exato. Desde 1983, quando o FMI pela primeira vez entrou e passou a mandar nas decisões econômicas brasileiras, quem manda nas decisões econômicas, adotadas de joelhos pelo Banco Central, em termos de política monetária, de política cambial, política de superávit primário, tudo isso vem do FMI, imposto ao Brasil, e mesmo agora, depois que nós já pagamos ao FMI, depois que nós emprestamos ao FMI, nós continuamos subservientes à agenda imposta pelo FMI ao Brasil. E que agenda é essa? Desde 83, o tal do ajuste fiscal. Tem que controlar gastos. Claro que tem que controlar, só que qual o controle que eles impõem? Corte. Corte. Não importa se tem dinheiro. Tem pessoas ali morrendo nas filas dos hospitais. Não pode gastar com isso. Tem que pagar os juros em primeiro lugar. Não pode investir em educação, tem que cortar, porque tem que pagar os juros. Esse foi o objetivo, então, também da PEC do teto dos gastos. Exatamente. O que está por trás da PEC do teto é isso. Estabeleceram um teto que vai valer por 20 anos. Nenhum país do mundo teve coragem de fazer uma coisa tão drástica, tão violenta. Que vai afetar os próximos governos, né? Não é? 20 anos de amarra. Para quê? Para investir toda a sobra de recursos. Olha, ano passado nós tivemos aumento de arrecadação. Para onde foi esse aumento? Para os juros, porque os gastos sociais ficaram todos congelados, não é mesmo? Então, essa agenda imposta pelo FMI ao Brasil é que tem provocado esse cenário de escassez aqui no Brasil. O Brasil virou o país do rentismo, um paraíso fiscal para o capital financeiro, que tem a prioridade de recebimento de recursos sobre todos os outros pagamentos. A prioridade é o pagamento dos juros. Depois é que vem o resto. Todos os outros investimentos e gastos sociais são considerados resto. E é por isso que o Brasil, uma das principais economias do mundo, nós somos o país mais rico do mundo em recursos naturais. Nós temos 55 minerais aqui, inclusive muitos que só existem aqui no Brasil. Nós temos a maior reserva de água potável, a maior área agricultável. Temos todas as matrizes energéticas. Temos petróleo, a terceira maior reserva de petróleo. Nós estamos chegando junto da Arábia Saudita em produção de petróleo. Mas agora a gente está entregando o petróleo, Entregando tudo. Por quê? Porque não temos recursos para investir. Como não temos recursos? Se nós temos 1,140 bilhões parados no Banco Central, que deveriam estar irrigando a nossa economia. Esse dinheiro que você disse que sobra nos caixas dos bancos, né? Também. Isso. Agora, esse ponto, eu queria até te pedir para acrescentar um fato, porque a desculpa do Banco Central para fazer esse enxugamento de 1,140 bilhões, é até difícil para a gente imaginar essa montanha de dinheiro. Isso aí é quase 20% do nosso PIB, de tudo que se produz no país no espaço de um ano. É uma boa referência para saber o quanto é gigante. Montanha de dinheiro. E qual que é a justificativa para isso? Ele diz o seguinte: muita moeda em circulação vai provocar inflação. Então, o Banco Central tem que controlar a inflação, então ele retém essa moeda e faz a gracinha de entregar título da dívida para os bancos e remunera diariamente. Então, além dele gerar escassez de moeda na economia,
Ele ainda cria uma despesa altíssima, porque quanto que é remunerar essa montanha de dinheiro com a taxa de juros praticada no Brasil? É um gasto enorme e sem justificativa. Raciocinem comigo. Lá em 2014, nós tivemos um aumento de energia, em média, de 60%. Vocês se lembram disso? Acho que todo mundo vai se lembrar, porque foi um impacto na nossa conta de luz, na conta das indústrias, em todos os produtos, porque quando aumenta a energia, aumentam todos os preços, correto? Então, essa foi uma das principais causas da inflação alta, dos juros altos, de 14%, 25% da base, etc. Pois bem, por que é que houve esse aumento de energia? Por falta de investimento em outras fontes alternativas. Se em vez do dinheiro ficar entesourado lá no Banco Central, gerando despesa de juros, esse dinheiro tivesse sido direcionado para investimento em fonte alternativa de energia, nós teríamos tido aquela inflação? Não. É o contrário. É o contrário. E agora, ano passado, 2017, a inflação caiu, chegou perto de zero, não foi? O que aconteceu com essas operações compromissadas realizadas pelo Banco Central? Elas continuaram subindo. Eu participei em São Paulo de um debate com o ex-diretor do Banco Central, eu falei, olha, essa política está totalmente desmoralizada. Se o objetivo dela de enxugar 20% do PIB para controlar a inflação está perto de zero, tem que soltar essa moeda na economia, não é mesmo? Bom, diante disso, o que o Banco Central está fazendo nesse momento? Passou para o Congresso Nacional uma prioridade de votação para um projeto de lei, esse projeto de lei 9248, de 2017, que institui a figura do depósito voluntário remunerado no Banco Central para os bancos. Então... Não é necessário, mas... Você está entendendo? Basta você querer. Os bancos vão ter a mesma remuneração que hoje está nessa troca por título, eles vão parar de colocar o título da dívida na jogada, mas os bancos vão continuar tendo a mesma remuneração. Você sabe de quem que é o projeto? É um projeto do próprio governo, de iniciativa do Executivo. Ah, tá. E está lá Eu tenho até que ver se algum deputado assinou. Mas é o projeto 9248 de 2017, faz parte da agenda prioritária do Banco Central. Ele já está até com pedido de prioridade para votação. Então, é muito importante um programa como o de vocês divulgar que esse projeto garante uma remuneração diária para a sobra do caixa dos bancos, esse 9248, no momento em que faltam recursos para a saúde, para a educação, para a geração de emprego, a economia do país está definhando a troco de que nós vamos remunerar a sobra de caixa dos bancos. E isso gera lucros absurdos, né? Exato, isso gera um impacto negativo na economia. O que você acha que os bancos fariam se o Banco Central parasse de enxugar esse volume de dinheiro? Os bancos iriam ficar com esse 1 trilhão 140 bilhões em caixa. Eles iam querer ficar com esse dinheiro parado? Claro que não. Eles iriam querer o quê? Emprestar esse dinheiro, não é mesmo? Mas, para emprestar esse dinheiro, o que eles teriam que fazer? Eles teriam que reduzir os juros. E qual seria o reflexo para a nossa economia? Uma irrigação de 1 trilhão 140 bilhões a juros baixos. Acabou a crise. A indústria ia voltar a crescer, o comércio ia voltar a crescer, nós teríamos ofertas de emprego para a população e possibilidades de investimentos. Então, é muito importante que as pessoas compreendam essas artimanhas da política monetária, que estão gerando dívida pública, estão gerando despesa absurda com juros, estão amarrando a nossa economia e impactando na vida de todas as pessoas.
Eu vou ler um comentário aqui do Alexandre Uchoa, ele faz um comentário e depois uma pergunta. Tá. Me parece que 80% da nossa dívida é ilegal, não é dívida feita pelo país. Mexer nisso vai gerar muitos conflitos de interesses. E a pergunta dele é a seguinte: os estados estão tomando empréstimos e dando em troca a arrecadação tributária. No caso, o banco fica com a arrecadação de impostos sem o dinheiro entrar no caixa do estado? E essa operação aí dos estados, ele deve estar se referindo a essa nova figura da securitização de créditos. É uma figura, é um esquema altamente fraudulento, porque ele envolve uma operação de crédito inicial disfarçada por uma empresa estatal que está sendo criada para mascarar esse empréstimo, tá? E para pagar esse empréstimo, o Estado está desviando o fluxo da arrecadação para uma conta que é controlada por investidores. Olha o risco disso. Esse tipo de projeto, ele é extremamente ilegal, ele arrebenta com toda a estrutura da legislação de finanças do nosso país, cria dívida disfarçada e paga essa dívida também de forma disfarçada, tá? Só um segundo que eu tenho que ligar a bateria aqui, que está me avisando que vai cair. Tá. Segundo. Oi. Pronto. Está resolvido. Pode falar. Então, essa securitização de créditos, ela está no PLP, um projeto de lei complementar, PLP 459 de 2017, que nesse momento está na Câmara dos Deputados. Eu até convido as pessoas depois para acessarem a página da Auditoria Cidadã. Tem um folheto resumido, PLP 459, que está em destaque lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, que o tempo do programa é curto e é importante que as pessoas... O site é realmente muito explicativo, inclusive tem vídeos de suas participações, né? Tem muito material, porque o nosso objetivo principal é popularizar a discussão sobre a chamada dívida pública. É uma questão de respeito às pessoas que estão pagando essa conta, né? E não temos informações de uma forma didática nos sites oficiais. Então, nosso objetivo tem sido divulgar essa chamada dívida pública, porque somente com muito apoio popular é que nós conseguiremos uma modificação. Essa pergunta também falou que se enfrentar isso aí, nós vamos ter muito conflito de interesse. Eu queria que você comentasse isso, até porque você é uma das poucas vozes que prega uma auditoria na dívida pública. Então, assim, o que pode acontecer e se realmente isso é possível, né? Porque você não tem muitos aliados, né? Olha, até que os aliados estão crescendo, é porque a gente não tem muita possibilidade de aparecer, não é? Em geral, os veículos de comunicação de grande mídia não nos dão nenhum espaço e a mídia alternativa tem um alcance ainda limitado, né? Mas nós já temos vários núcleos da Auditoria Cidadã, Brasil afora, e já fizemos um curso à distância. Esse curso já teve 5 turmas, já treinamos mais de 1.000 pessoas, e agora nós estamos fazendo uma atualização, em breve vamos lançar um novo curso à distância, porque nós temos que ir criando essa consciência. O mercado financeiro foi muito esperto para escolher a dívida como veículo de desvio de recursos. Porque a dívida é uma coisa que todos nós respeitamos. Quando se fala em dívida, imediatamente nós fazemos o paralelo com a nossa vida pessoal. E todos nós queremos pagar nossas dívidas, queremos honrar nossas dívidas, porque de fato nós recebemos aquele dinheiro. Justamente é importante você explicar também que você não defende um calote, né? Você defende uma fiscalização. Não é de forma alguma. Agora, quando a gente já viu que grande parte da dívida não é dívida, é instrumento financeiro para usar o instrumento do endividamento público
como veículo de transferência de recurso público para banco, aí essa parte nós temos que questionar. O que nós não podemos é continuar pagando dívidas ilegais, dívidas de corrupção, não é? Então, qual é a ferramenta que vai trazer luz a esse processo todo e segregar o que é dívida mesmo e o que é fraude? O que é má utilização do instrumento do endividamento público? É auditoria. A auditoria é só uma ferramenta. Agora, é uma ferramenta que está prevista na Constituição Federal de 88 e nunca foi colocada em prática. Logo após a Constituição, chegou a ser formada uma comissão no Congresso Nacional, uma comissão mista, para realizar a auditoria da dívida, e não se concluiu o trabalho dessa comissão. Houve um boicote tremendo, chegou a ser feito um relatório da parte jurídica pelo senador Severo Gomes, que foi morto naquele acidente depois, junto com Ulisses Guimarães. O relatório dele apontou fatos gravíssimos, apontou claramente a nulidade daquela dívida da década de 80, que assumiu, pela qual o Banco Central assumiu dívidas privadas, inclusive de empresas multinacionais instaladas no Brasil. Olha só. Então, a auditoria é importante, primeiro, porque nós vamos ter acesso aos dados, aos documentos. Segundo, nós vamos puxar o fio dessa meada. Porque se você simplesmente olhar ali hoje, o estoque é 5 trilhões, tem que pagar 5 trilhões. Peraí, vamos dissecar de onde veio isso aí. Então, a auditoria pega esse fio da meada, não é mesmo? E, bom... E para fazer auditoria, basta o governo querer? E aí eu vou até te trazer uma pergunta da Margarida Schuvenk. Ela diz, quais foram as alegações dos governos Lula e Dilma para negarem a auditoria da dívida brasileira? Então, quer dizer que se um governo for eleito aí em outubro desse ano que vem, se tiver afim mesmo, é só aplicar uma auditoria na dívida? E isso é realmente possível, tendo o mercado financeiro todo contra você e boa parte do parlamento? Olha, é uma questão de opção política. Os candidatos a presidente da República deveriam ser questionados. Você está disposto a cumprir a Constituição Federal? Porque a auditoria está prevista na Constituição. Eu acho estranho que, assim, o absurdo é não realizar a auditoria. Em geral, as pessoas falam assim, nossa, mas vai realizar auditoria? E aí, o que vai acontecer? A auditoria deveria ser uma praxe. Deveria estar em outdoors pela cidade. O que é essa dívida? Porque a população é que está pagando a dívida. É um procedimento que está previsto na Constituição e que está amarrando tudo. Olha, a dívida tem sido o centro dos problemas nacionais. Todas as medidas drásticas dos últimos tempos têm sido justificadas pela obrigação de pagar a dívida. A PEC do teto. A justificativa foi pagar a dívida. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência. As privatizações. Tudo está justificado na dívida. Então, peraí, que dívida é essa? Né? Nós temos que continuar exigindo essa auditoria e estranho é não realizar. Infelizmente, pode falar. Quando Lula assumiu, ele deixou de lado, em 2003, aquilo que estava no programa de governo em 2002, quando ele era candidato. Lá no programa de governo de 2002, um livrinho que na época tinha uma capa azul, uma estrelinha vermelha, vocês devem se lembrar. Está lá, a proposta número 51. Eu nunca me esqueço disso, porque tem aquela coisa de 51, é o nome de uma cachaça que é considerada boa ideia, não é mesmo? Uhum. Então, era a proposta 51, era fazer auditoria. Logo vinha controle de capitais, reforma tributária justa, nada disso foi feito. Modificar a política monetária, nada disso foi feito. Ele alegou alguma coisa na época? Não, alegou, o Palocci era o ministro da Fazenda, ele vivia falando, não, o momento agora é conquistar a confiança do mercado. Então, ele já começou, o primeiro ano foi o ano de maior superávit primário.
de uma hora a roxo. Reforma da Previdência, vocês devem se lembrar. Bom, não fez. Dilma também não fez, e inclusive vetou. Nós conseguimos aprovar no plano plurianual a inclusão de uma auditoria feita pelo Executivo com participação da sociedade civil. A Dilma vetou. Depois nós aprovamos de novo, o Temer também vetou. Então, se não aumentar a participação da sociedade, questionando esses mecanismos, né, estão sendo os mecanismos responsáveis pelo cenário de escassez no nosso país. Nosso país é o país da abundância, da riqueza. Era para estarmos em outro patamar de vida e de desenvolvimento socioeconômico. Esse endividamento tem sido responsável por nos empurrar para um cenário de escassez que não tem nada a ver com o nosso país. Agora, está na mão da sociedade. Se a sociedade aceita e não entra nisso, e não quer, depois também não pode reclamar, não é mesmo?